Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fã Engenharia. Voltamos com nossos vídeos aqui do YouTube, finalmente voltamos. E hoje eu vou falar para vocês como representar o aterramento estrutural em um projeto elétrico. Que aterramento estrutural é esse, Moacir? É o aterramento que a NBR 5410 solicita para a gente e traz como preferência para a gente poder utilizar nos nossos projetos elétricos, tá? Muita gente acha que esse aterramento não dá certo, que esse aterramento é defasado, que não funciona é utilizar as estruturas, as armaduras de concreto das fundações como aterramento, mas em uma obra que está em andamento, que está na fase das fundações, né, que está começando do zero, eu consigo utilizar sim o aterramento estrutural como principal aterramento da edificação, de acordo com a NBR 5410. E o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é como representar isso no projeto elétrico. Então, vamos lá. Então vamos lá, pessoal, vamos para o AutoCAD. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o item da norma que fala que pode ser utilizadas as armaduras dos concretos das fundações como aterramento. Então aqui no item 6411 ele vai falar para a gente que preferencialmente deve-se usar as próprias armaduras do concreto das fundações como eletrodo de quê? Aterramento. Então quando a norma falar eletrodo de aterramento, é o aterramento da edificação, da instalação elétrica. E aí ela usa a palavra preferencialmente. Então ela pede que preferencialmente, como a primeira opção, é que seja utilizado o concreto das fundações, as armaduras dos concretos das fundações, como eletrodo de aterramento principal. Isso a gente vê logo na linha A. No primeiro item, ela já fala para a gente poder utilizar as armaduras de concreto, tá? Então, esse item já valida. Sim, eu posso utilizar as armaduras dos concretos das fundações para fazer o eletrodo de aterramento. Só que aí você pode perguntar, Moacir, é o seguinte, não tem continuidade. Esse eletrodo das fundações, aí, essas armaduras de concreto embaixo das fundações, não tem continuidade. Olha só o que a norma traz para a gente aqui no item 64119. Ela fala o seguinte, em caso em que a infraestrutura de aterramento da edificação for constituída pelas próprias armaduras, né, utilizar as armaduras de concreto da fundação como aterramento, se eu fizer isso, e se esse concreto das fundações, essas armaduras tiver como armaduras de aço das estacas, dos blocos de fundação e vigas baldrame, eu posso utilizar. E aí ele fala o seguinte, pode-se considerar, se forem esses casos de fundação, né, armaduras de aço de estaca, bloco de fundação e viga baldrame, eu posso considerar que as interligações naturalmente existentes entre estes elementos, naturalmente, na hora da construção, são suficientes para se obter um eletrodo de aterramento com características elétricas adequadas, sendo dispensável qualquer medida suplementar. O que ela está falando aqui, pessoal? Que é o seguinte, se eu tiver uma edificação com fundação em armaduras de aço das estacas, utilizando blocos de fundação, vigas baldrames, eu posso trabalhar tranquilamente utilizando essas armaduras dos concretos como aterramento, sem precisar fazer nenhuma medida suplementar, nem sem precisar adotar nenhuma outra verificação de continuidade, nem nada nesse sentido, falando somente do projeto elétrico das instalações elétricas. E ele fala, ó, é dispensável qualquer medida suplementar. Então, essa própria interligação que ocorre entre as ferragens, geralmente com arame recozido, né? Ela já é suficiente aí para não adotar nenhuma medida adicional e simplesmente, se eu souber que estão todas conectadas, eu já posso utilizar as armaduras do concreto das fundações. E aí você vai falar o seguinte para mim, Moacir, mas o seguinte, o concreto, né? Ele vai estar imerso em concreto, essas armaduras. Sim, vai estar imerso em concreto. E a resistividade do concreto, ela é mais baixa do que a própria resistividade do solo. Então, a resistividade do concreto é baixa. Então, eu posso utilizar. É o aterramento perfeito. Moacir, mas a seção dessas armaduras. Pessoal, essas armaduras, elas estão interligadas entre si, né? Com esses próprios arames aqui, todas estão interligadas. Isso já constitui uma seção transversal enorme para qualquer corrente de fuga, tá? Então, esse aqui é o que a gente chama de aterramento perfeito, tá? E essas interligações naturalmente existentes dentro desse tipo de fundação já é suficientemente tranquilo para ser utilizado. Mas eu sempre vou falar para vocês, verifique o projeto estrutural.
Antes de começar o projeto elétrico, verifica o projeto estrutural, verifica se ele vai ser viga baldrame, se vai ser blocos de fundação, né? De jeito que vai ser essa fundação, para você poder saber se vai ser utilizado e vai ter como ser utilizado esse projeto, o aterramento, como aterramento estrutural. Mas pode ficar tranquilo. Se for uma dessas fundações, você pode utilizar tranquilamente aqui as estruturas de concreto armado, né? As partes metálicas, as ferragens aqui, como aterramento natural, tá? E aí nós temos um problema. Na verdade, dois problemas. O primeiro problema é o seguinte, Moacir, como é que eu represento isso? Tudo bem, eu já sei, você me mostrou aqui que a norma permite que as interligações naturalmente existentes entre essas armaduras no concreto das fundações estão ok, né? A norma me permite utilizar, prefere que eu utilize isso. Mas como é que eu interligo as armaduras de concreto da minha fundação com o BEP? Como é que eu faço essa interligação, né? E a segunda coisa, como eu represento isso em projeto? Para você representar essa interligação em projeto, eu vou mostrar daqui a pouco, fica comigo até o final. Antes disso, eu vou te mostrar o seguinte, o item da norma que fala como é que tem que ser essa interligação. Então, aqui no item 64123 da NBR 5410, ela vai falar o seguinte, que eu tenho que fazer a interligação de duas formas. Bom, a primeira coisa, eu já tenho que pensar o seguinte, eu estou utilizando as armaduras de concreto das fundações, ok, aqueles elementos metálicos. Se eu fixar o cobre, um cabo de cobre, interligar diretamente nesses elementos metálicos das fundações e levar eles até o meu BEP, né, através desse cabo, vamos supor um cabo de 50 milímetros quadrados, se eu interligar diretamente esse cabo nas ferragens e passar até o BEP, o que vai acontecer? Vai acontecer pilha galvânica. Então, esse condutor de cobre, ele não vai aguentar, ele não vai suportar e ele vai se deteriorar durante o tempo, porque ele vai estar em contato diretamente com esse aço. Então, não é adequado fazer esse contato diretamente. O que a norma sugere para a gente? Então, nesse item aqui, ó, no 64123, ela sugere para a gente aqui na linha A duas coisas, né? Então, a linha A e na linha B. E aí configura esse detalhe aqui. Para a interligação das armaduras, eu tenho que fazer o seguinte. O primeiro elemento que realiza a derivação do eletrodo para fora do concreto deve ser constituído por barra de aço zincada com diâmetro de, no mínimo, 10 milímetros. Então, o que a norma está falando para a gente? Eu compro uma barra de aço zincada, colo ela na armadura de concreto em algum ponto que eu escolher no meu projeto e subo até para fora deste concreto. Qual que é o meu objetivo dessa primeira conexão? Realizar a derivação do eletrodo de aterramento para fora do concreto, né? Então, eu tenho que fazer isso com uma barra de aço zincada, né? Com no mínimo 10 milímetros aqui, né? No mínimo 10 milímetros de diâmetro. Ou eu posso utilizar também uma fita de aço zincada 25x4, né? E eu ligo isso, né? Esse eletrodo por solda elétrica. Então, eu faço uma solda, né, elétrica entre a barra e a armadura de concreto para fora, ou a fita e a armadura de concreto para fora deste concreto das fundações. Então, o que acontece? É este primeiro item aqui, ó. Eu peço uma barra de concreto, então geralmente eu peço aí 1 metro de barra, que é o suficiente para eu conseguir sair. Se eu tiver com uma fundação muito mais abaixo, né? Então eu não trabalho só com metro, eu trabalho até com mais. Eu tenho que verificar isso no projeto estrutural, por isso que o projeto estrutural é importante. Pego essa barra de aço, ó, essa aqui é a minha barra, tá vendo? Vergalhão galvanizado a fogo de 10 milímetros, de acordo com norma. Faço uma solda elétrica com a armadura de concreto, ou da viga baldrame, ou do bloco, não sei como vai ser a fundação, mas faço essa interligação aqui. Fiz essa interligação via solda elétrica, tiro para fora do concreto das armaduras aqui, tirei ele para fora desse concreto das armaduras, eu vou para a linha B. E na linha B ele vai falar, o segundo elemento, destinado a servir como ponto de conexão do condutor de aterramento, lembrando, o condutor de aterramento é o cara que vai fazer, ó, esse cara aqui, ó, o condutor de aterramento, é o cara que vai fazer a interligação do eletrodo com o BEP da instalação, não é? Então, é este cara aqui, ó, vai ser este condutor. O que ela está falando aqui? Então, ela fala que o segundo elemento destinado a servir como ponto de conexão do condutor de aterramento deve ser constituído por barra ou condutor de cobre. Então, para cá, ou eu posso fixar barra com barra, ou eu posso fixar
barra com condutor de cobre. E aí, eu levo este primeiro elemento por solda exotérmica, né? Então, ligado ao primeiro elemento, que é a barra, por solda exotérmica, processo equivalente do ponto de vista elétrico e da corrosão. E aí, eu levo isso até o meu BEP, até o meu barramento de equipotencialização principal. Então, ela traz essa orientação para a gente no item 64123. Moacir, por que tem que ser desse jeito? Primeiro, eu não posso fixar um condutor de cobre aqui diretamente essa armadura de concreto, tá? Porque vai sofrer pilha galvânica. Por isso, é recomendado uma fita ou uma barra. Com essa fita ou barra, eu tiro ela das armaduras de concreto, fixo com solda elétrica que garanto uma fixação adequada, tiro ela dessa armadura, né? Que nem ele falou aqui, ó, levo para fora do concreto. E aí eu faço o quê? Uma solda exotérmica com condutor de aterramento. Então, eu faço uma solda exotérmica com o condutor de aterramento. E aí, este condutor de aterramento vai para onde? Vai para o BEP. Então, é dessa forma aqui, seguindo o item 64123, que eu faço a interligação das armaduras de concreto com o barramento de equipotencialização principal. E aqui eu estou lá na fundação. Eu levo este condutor, vou subindo com ele, né? Tiro do concreto, é claro, e levo até o BEP, tá bom? Perfeito, tiro do concreto e das armaduras de concreto, importante dizer isso. E aí é o seguinte, como é que eu represento esse projeto? Bom, a primeira coisa é o seguinte, eu preciso ter um detalhe, não é? Então, esse detalhe aqui já é o detalhe específico da conexão das armaduras de concreto armado com o BEP, certo? E aí, se você quiser melhorar, você pode até levar este condutor, colocar o BEP aqui localizado na caixa ou localizado no QDG, né? Para melhorar ainda o seu detalhe. Então, como representa esse projeto? Coloco um detalhe no meu projeto específico dessa conexão e coloco o item da norma, né? Que nem esse item que eu estou mostrando aqui para vocês. E depois, como é que eu represento isso na planta baixa? Vamos aqui para o exemplo de planta baixa. Aqui a gente tem um aterramento funcional de acordo com a minha concessionária, tá? Eu levo aqui, ó, a minha fiação até o ponto de entrada da minha edificação, onde vai ter meu QDFL. E aqui, meu QDFL vai ser, o barramento de proteção dele vai ser o BEP, né? Eu posso fazer isso, a NBR 5410 me permite isso. E aí eu sempre procuro, né, deixar o meu quadro de distribuição em dois locais, ou no centro de carga, ou no ponto de entrada, né? Aqui ele está no ponto de entrada da linha da edificação, né? E a NBR 5410 pede que seja feito isso. Então, o que a gente faz? Ele vem aqui e chega com esse eletroduto até o meu BEP, ó, e eu levo o meu neutro até o meu BEP lá. E aí, do BEP, eu saio com o condutor de aterramento para o aterramento, que é esse detalhe aqui que está sendo representado. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Eu venho aqui, ó, pego a simbologia de um cabo, um condutor de aterramento que desce, né? Então, deixo isso em legenda. Isso para representar em projeto, né? Aí, eu coloco aqui no meu quadro de distribuição, né? Vou dar uma rotacionada aqui, rotaciono aqui. Isso é representação de aterramento estrutural, tá, pessoal? Ó, fixei ele aqui, puxo uma linha de chamada, puxei a linha de chamada, copio um texto, aqui eu vou fazer rápido, tá? Mas eu sempre trabalho com as layers de texto, tudo bonitinho, que eu só estou mostrando para vocês. Vou criar uma caixa de texto, TXT Enter. Ó, criei uma caixa de texto aqui. E aí eu coloco condutor de aterramento. Condutor de aterramento vai até as armaduras do concreto. Ter detalhe. Aí eu numero o detalhe que vai estar no meu projeto, tá, pessoal? Então eu falo, ó, ver detalhe X, que vai ser encontrado isso lá. Isso eu coloco no meu projeto. Ah, Moacir, se não coube no meu projeto, cria, pelo menos recorta uma parte e mostra essa representação, né? Então, a representação é simples. Moacir, eu preciso mostrar as vigas baldrame no projeto elétrico? Não, não tem necessidade, tá? Você precisa analisar o ponto exato que vai ser feita essa conexão, que nem eu estou mostrando aqui para vocês, né? Mostra esse ponto exato, ele vai descer, vai ter uma viga baldrame correndo toda essa área aqui, ó. Toda essa área, né? Isso analisando o projeto estrutural. Eu sei que vai ter uma viga baldrame por aqui, então eu posso fazer essa conexão.
E aí eu mostro o detalhe dessa conexão no meu projeto e coloco isso na prancha. Então, na parte do projeto elétrico, você tem que representar aterramento funcional é aterramento funcional e aqui é o aterramento da edificação. E aí você pode colocar em nota, você pode até colocar uma nota aqui do lado, né? Você pode colocar uma nota conforme item 6.4111 da NBR 5410/2004, será utilizado as armaduras do concreto das fundações como eletrodo de aterramento para verificação da conexão, ver detalhe 01. E aí, na prancha, eu coloco exatamente este detalhe aqui, de acordo com o item 64123 da NBR 5410. Pronto, está validado. O que acontece que as pessoas não fazem essa utilização? Primeiro, não sabem como é feita a conexão, tá? Depois, não sabem como representa isso em projeto. Que nem eu estou mostrando para vocês, a representação disso em um projeto elétrico, seja residencial, comercial, é muito simples, tá bom? Mas a representação em detalhe, aí tem que ser um pouquinho mais trabalhado, que nem esse detalhe que eu estou mostrando para vocês. Mas é assim que a gente representa um projeto com aterramento estrutural, de acordo com a NBR 5410. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido aí como é que faz essa representação do aterramento estrutural em um projeto elétrico, né? São duas coisas. A planta baixa, eu preciso mostrar isso, e também eu preciso mostrar um detalhe disso, de acordo com os itens da NBR 5410, que nem eu mostrei aqui para vocês. Muito importante, se esse vídeo te ajudou, curte esse vídeo aqui embaixo, compartilhe esse vídeo no grupo de WhatsApp com os amigos, né? E deixa também as suas dúvidas aqui embaixo na descrição, beleza? Um grande abraço e até a próxima.